Nós estamos aqui gravando o nosso último dia de encontro do Observatório da Pesquisa, né? E quem vai apresentar agora para nós é o Stevenson, que é da FACEG, da Faculdade de Educação de Guaratinguetá. Fique à vontade, pode apresentar. Ele conseguiu, professora. Ok, Olá, o Stevenson vai apresentar, depois vem ele, tá? Perfeito, perfeito. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Stevenson, sou acadêmico de enfermagem. Estou sendo orientado pela professora e doutora Alessandra Moreira. Esse projeto teve início com o professor Glaucio Jorge, mas já faleceu, infelizmente. Esse projeto tem como título o enfermeiro assistencial no centro cirúrgico. Buscar analisar e entender a atuação das atribuições, as rotinas que circulam de gerenciamento Não estou ouvindo. dos processos que envolvem a concretização da enfermagem, com ênfase nas atividades do enfermeiro no centro cirúrgico, a sua dimensão mensurável. O centro cirúrgico é uma estrutura complexa. Olá, o som está travando. Peraí, professora. Eu vou ver o que está acontecendo. Isso, veja lá, porque o som está travando. Começou normal e depois começou a travar. Eu peço para que todos que estejam na sala fechem o seu microfone, porque isso Melhorou, também pode dar professora? interferência. Mas além do Agora nós estamos microfone ouvindo. também, além do microfone também tem que fechar o vídeo porque está dando sobrecarga. Então quem não está apresentando tem que fechar o vídeo. Vamos lá. Melhorou agora? Pode ir. Vamos lá. Vai falando que a gente vai vendo aqui. Vai Uma lá. estrutura complexa. O centro cirúrgico é uma estrutura complexa, acesso restrito, é um ambiente diferenciado. A dinâmica de trabalho, relacionamento profissional necessita o capacitado e desenvolva habilidades para enfrentar as exigências impostas pelo ambiente, possibilitando maior segurança e o bem-estar do paciente, como um ambiente de trabalho equilibrado. Esse projeto teve como objetivo realizar revisão da literatura a respeito da importância do enfermeiro assistencial no centro cirúrgico. A metodologia trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Para tanto, utilizou-se artigos publicados nas bases Cielo e Lilacs, com os descritores em saúde, enfermeiro e centro cirúrgico. A pesquisa ocorreu nos meses de abril e maio de 2024, entre os períodos de 2019 a 2024. Os artigos publicados na íntegra no idioma português do Brasil. Os critérios de exclusão adotados foram artigos em outros idiomas, fora do prazo estipulado e que não versavam a respeito da temática proposta pelo estudo. Da atuação do enfermeiro no centro cirúrgico e de suas competências quando relacionadas às mudanças sociopolíticas, tecnológicas, econômicas e culturais, sendo essencial um repensar no exercício da profissão desse profissional para que se possa melhor compreender o papel do enfermeiro no centro cirúrgico e ainda despertar para essa área de atuação interesses.
Os resultados encontrados no trabalho foram o centro cirúrgico é um setor com necessidades e demandas muito específicas, desde procedimentos simples até os de alta complexidade, sendo o enfermeiro um profissional indispensável para a gestão e controle dos processos de saúde. O principal foco desse profissional é a segurança do paciente junto à equipe de saúde, seu fazer profissional e sua prática de organização de trabalho deve ser voltada para a qualidade. Aqui vocês têm as nossas referências utilizadas. Muito obrigado a todos. Boa noite. Uma pergunta para você. O enfermeiro que trabalha no centro cirúrgico, ele, além de ser enfermeiro, claro, né? Ele tem alguma orientação, alguma formação específica para isso? Ou não? Não necessariamente. Nós temos a passagem durante o estudo da faculdade em centro cirúrgico. Tá. Mas não existe E uma a formação específica para isso. Existe uma pós-graduação em centro cirúrgico, onde vai haver uma especialização. Entendi. E existe uma obrigatoriedade desse enfermeiro que trabalha no centro cirúrgico ter essa especialização ou não? Não necessariamente, mas a partir do momento que ele tem essa pós-graduação, se torna mais capacitado e mais bem visto para a contratação de hospitais, clínicas. Entendi. Porque o centro cirúrgico é um lugar, assim, muito específico, né? Ele, assim, tem que ter muitos cuidados lá dentro por conta de toda a questão, né? Da cirurgia, da higiene, né? Toda essa coisa. Então, por isso que eu perguntei. Muito bom. Muito... Alguém tem alguma pergunta para o nosso colega? Não? Então, olha, gostei muito de saber sobre essa questão do centro cirúrgico. Eu não sabia, eu achava que tinha que ser especialista mesmo, obrigatoriedade, ter uma especialização em centro cirúrgico. Mas gostei de saber, mais uma que eu estou aprendendo hoje. Muito obrigada. De nada. O Hércules está aí? Acho que já está aí. Vamos ver. Cadê você, Estou aqui Hércules? sim. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Então, agora é a sua vez, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apresentar o PowerPoint. Espera aí que eu tô com um pequeno probleminha para compartilhar. Quero compartilhar aqui. Compartilhar. Aqui, achei. Apresentação. Tá compartilhando? Alô? Não, Não, a tela ainda tem. não. Agora sim, Sim. agora sim. Tá. Ok. O que você precisa colocar no modo slide? Perfeito. Ah. Slide. Vamos. Lá embaixo, aquela tacinha, tá?
próximo do canto inferior do lado direito da tela. Muito obrigado, viu? Disponha. Tá tudo certo, então vamos lá. Bom, eu queria começar agradecendo muito à faculdade e a oportunidade de estar fazendo esse tipo de iniciativa com os alunos. Entendo muito que a pesquisa, você adquirir esse conhecimento, é o essencial para você evoluir como pessoa e como ser humano. E eu acho uma iniciativa muito importante e muito legal da FAPAM com seus alunos, viu? Queria agradecer especialmente às minhas professoras, três em específico, a professora Dalva, que é minha orientadora, um grande abraço, professora Ariela, e agradecer também como menção honrosa para a professora Vanessa, porque a escolha do meu tema, ela foi dada com um gatilho na aula dela. Durante a aula, ela comentou sobre um ponto e junto às aulas de sociologia e filosofia jurídica que a gente está tendo agora no segundo semestre da faculdade, eu tive esse gatilho e escolhi esse tema para a apresentação aqui. A faculdade é a FAPAM, né? Curso de Direito. O trabalho foi feito por mim, Hércules Almeida de Oliveira. E sobre o meu trabalho, o tema dele é a efetividade das leis ambientais brasileiras frente ao garimpo ilegal em terras Yanomamis e desafios e perspectiva para proteção socioambiental. Bom, eu queria explicar um pouquinho do motivo da escolha do meu tema. Primeiramente, eu quero falar sobre a COP30, que vai acontecer agora, no final de novembro, no Pará, né? Que é um O momento que os holofotes. Hércules, só um minutinho. Os slides não estão passando. Ainda está no primeiro slide, que é o encontro. Isso. Aí sim. Passou? Agora sim, está no primeiro slide. Vamos lá, pode continuar. Perfeito. Escolhido o meu tema, e o motivo pelo qual eu escolhi, né, assim, foi um dos primeiros motivos foi a COP30, que vai acontecer em novembro, que foi um gatilho também, os holofotes da sociedade estão virados para isso, se fala muito dessa questão ambiental, questão de proteção à floresta, a questão dos indígenas, e esse assunto me linkou como uma forma de querer falar sobre isso e pesquisar mais sobre isso. Um outro ponto, como eu já tinha comentado, foi durante as aulas da professora Vanessa, teve uma determinada aula que ela comentou sobre esse caso Yanomami, e isso me despertou um pouco mais de curiosidade e fez com que eu escolhesse esse tema efetivamente, e sem deixar de contar a relevância social que isso tem atualmente para a gente na sociedade brasileira. O objetivo do meu tema dessa pesquisa é trazer luz a toda essa questão que aconteceu em 2022, com muito foco na questão Yanomami de 2022, né? Tudo o que aconteceu com essa tribo indígena, o porquê que a lei brasileira, mesmo tendo todo o seu aparato para proteção, todos os seus artigos que definam que a delimitação das terras indígenas, que defina todo esse tipo de proteção, a FUNAI como uma fundação que tem como por obrigação a proteção dessas pessoas, o porquê dessa total ineficiência? Eu quero tentar entender isso e explicar com esse trabalho. O meu objetivo é esse, tentar explicar tudo isso com este trabalho. Vamos lá, agora sobre o desenvolvimento. O primeiro ponto que eu quero começar falando é sobre a Constituição Federal. Na Constituição Federal, eu acredito que toda essa questão dos povos indígenas, elas são abordadas em amplamente duas questões que são a cerne de tudo, que são a alma de todo o desenrolar da situação. A primeira que fala sobre a demarcação dessas terras, que foi feita na Constituição de 88, e a segunda é a questão da Constituição estabelecer que todo mundo tem direito ao meio ambiente ecológico, limpo, e ela relega ao Estado o dever de cuidar e o dever de propagar para que a próxima geração, o futuro, tenha acesso a esses recursos ambientais. Ponto. Entendido isso, eu quero compreender o porquê que o Estado, como o principal detentor do poder na democracia brasileira, não promoveu isso, ele não assegurou isso, ele não fez com que a sociedade, a tribo Yanomami foi posta tão à mercê a tudo que aconteceu com relação ao garimpo ilegal, a extrativismo sem permissão, desmatamento, o porquê que tudo isso aconteceu, e mesmo assim, mesmo com o aparato da lei, e mesmo com tudo que a gente tem
de proteção a eles. O primeiro ponto que eu quero explicar é a seguinte questão. A FUNAI, como o maior órgão de proteção ao indígena, ela é relegada muito ao governo. Então, necessariamente, o governo que está no poder, ele tem total influência sobre a FUNAI e, consequentemente, se eu influencio a FUNAI, eu influencio a maneira pela qual ela vai agir. Entendido isso, eu tenho que trazer à tona um fato sobre política que é inerente a esse assunto, que, como o meu caso fala sobre, principalmente 2022, o governo Bolsonaro. Quero explicar que o governo Bolsonaro, ele não é colocando ele como errado ou não, porque o Bolsonaro chegou ao poder com falas que ele nunca escondeu, ele nunca deixou de falar que ele apoiava a questão indígena ou que ele iria trazer segurança. Não, o Bolsonaro, mesmo antes de chegar ao poder, durante campanhas eleitorais, ele tem falas que são como: o índio é quase um humano normal, igual a nós. Então já relega a figura do índio, que primeiramente não é índio, é indígena, né? Já se entende como errado você falar índio. Primeiramente, relega a figura dele de um ser inferior a nós. E a segunda fala muito problemática que ele teve durante uma campanha, numa entrevista, foi: não tem terras indígenas onde não tem minerais. Não entro nessa balela de defender terra para índio. A grande problemática dessa situação é que quando uma pessoa tem todo esse racismo estrutural com relação à figura indígena na fala, tudo isso, quando você entende a problemática, no caso, seria: essa pessoa pensa assim, é uma coisa, agora ela chega à presidência do país dela, significa que não só ela pensa dessa forma, todo o seu eleitorado pensa dessa forma, porque ele não falou isso escondido, ele falou isso para todo mundo ouvir, todo mundo ver. Então, quem votou nele, votou ciente de tudo isso, votou entendendo que tudo isso era essencial para ele estar ali, porque era o jeito de pensar dele. E ele, como presidente, iria infundir isso nas suas atitudes para com o seu mandato. E ele fez exatamente isso. Ele fez vistas grossas, muitas vezes, com essa questão indígena e com a questão Yanomami, principalmente, quando se entende que a FUNAI deveria assegurar a proteção de todas essas pessoas. Ela deveria assegurar que essas pessoas estariam com seus direitos consagrados e protegidos. Como que isso não aconteceu? Primeiro de tudo, o presidente da FUNAI é uma escolha direta do presidente do Brasil. Então, o Bolsonaro, com todo o seu tipo de pensamento, ele coloca uma pessoa que, assim como ele, numa instituição que deveria não só proteger, como assegurar os direitos aos indígenas, uma pessoa que foi indiciado pela Polícia Federal, ele e o vice-presidente da FUNAI, os ex-presidentes, né, que foram caçados no final de 2022, foram indiciados por terem o dolo eventual, ou seja, eles não da morte dos indigenistas, ou seja, eles não necessariamente, eles não mataram, mas eles coparticiparam, tendo ciência de que onde aquele indigenista estava indo, o que ele estava indo fazer, a mando da FUNAI, levaria ele para a boca do lobo. Então, você entende que essa questão Yanomami, todo o descaso, todo o desmate, tudo isso é uma questão que vai muito além de nós, é um jogo de interesse muito grande. Você entende que tudo isso que aconteceu não foi por um simples acaso. Essa ineficiência na defesa não foi só porque não deu para fazer. Foi uma questão que não foi feito porque não quiseram. Era um jogo de interesses muito grande. Essa questão Yanomami, as terras que eles ocupam, essa questão mineral, a questão de disponibilidade de madeira, envolve muito além de nós, envolve a questão do momento que a gente vive, o capitalismo. Você entender que tudo que nós vivemos hoje está pautado no capitalismo. Então, a exploração que gera dinheiro, essa exploração que eu preciso do dinheiro, como Machado de Assis falaria, ao vencedor as batatas. A sociedade atual, contemporânea, principalmente com ênfase na brasileira, que é uma sociedade muito desigual, não se importa como o cotidiano se diz, o bandido engravatado, não se importa como você conseguiu o seu dinheiro atualmente. Se você vê uma pessoa muito rica, você só aplaude, porque você entende honestamente chegou ali. Então, o capitalismo gerou toda essa questão do você precisa ter dinheiro. Ok. A terra Yanomami é rica em mineral, minérios, em madeira para exploração. Então, você conseguir isso dessa terra,
você gera dinheiro. Então, o sistema capitalista, que é o grande combustível de tudo isso. E aí, claro, a influência do governo, que na época já não gostava dessa questão indígena, já cometeu ainda mais como uma forma de agravamento de toda essa situação. E entender que não só isso. Quem que se interessa tanto por isso? Ok, você vai receber dinheiro, mas quem é o grande proveitoso de tudo isso? O agro. O agro brasileiro é quem mais vai estar se beneficiando de tudo isso. Você entender que o agronegócio no Brasil é tudo. O PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, ele é boa parte, majoritariamente movimentado pelo agro. E entender que o agro tem influência na política, então a gente já entende, opa, um governo que não apoia essa questão indígena, que não está nem aí para as leis indígenas e que faz grandes vistas grossas para toda essa questão do desmate, do garimpo ilegal, da destruição de tribos, ele tem apoio do agro. Então, entender que esse jogo que o capitalismo gera está muito além da gente, muito além de qualquer perspectiva que a gente possa se entender como simples cidadãos. Então, você entender tudo isso, você chega à conclusão que o caso Yanomami, primeiramente, não foi um caso isolado. Segundo, envolve interesses não só políticos, como econômicos, como de classes sociais do agro, como de empresários, como de muito além do que a nossa cabeça pode chegar a cogitar e a entender. Então, o desenvolvimento desse trabalho seguiu por esse caminho, abordando estes temas e explicando o porquê de tudo isso e chegando nisso tudo. A metodologia que eu usei nesse trabalho foi a metodologia de pesquisas e leitura de relatórios da FUNAI, leitura de entrevistas e leitura de artigos que foram desenvolvidos durante essa época que abordavam esse tema também. Como uma forma de concluir é entender que o caso Yanomami, ele primeiramente não foi isolado, ele foi um caso de um grito de socorro como o ápice. O holofote chegou ali por conta desse extremo. Então você entende-se que antes de chegar, muitas coisas já aconteciam e muitas coisas ainda se acontecem, porque não se fala tanto mais nesse caso, mas não é um sinônimo que ele acabou. Então, entender que tudo isso é gerado pela máquina do capitalismo, mas com muita influência política e influência social, porque um político não chega onde ele chega sozinho. Você falando alguma asneira é só uma pessoa boba falando asneira. Agora, você falando asneira e chegando no poder que você controla grande parte do sistema, você mostra uma grande uma grande infecção social nesse corpo social contemporâneo brasileiro, porque tudo isso é reflexo da nossa mentalidade enquanto eleitores, enquanto um corpo social. E como referência, eu tenho a Constituição Federal, que eu citei os artigos, os próprios artigos da FUNAI, as pesquisas que eu fiz, que eu li, feitas, e livros que eu consultei também. Muito bom, Cris, a sua explanação, muito boa mesmo. Está olhando para uma questão social que não é de hoje. Essa questão social das terras indígenas, do agro, do garimpo ilegal, ela não é de 2022 nem 2025. Ela já existe desde que o Brasil existe, né? Então, estabelecer políticas que preservem, né, as terras indígenas, que não tenha essa exploração toda, né, é uma coisa muito difícil, porque nós temos, é o que você falou, nós temos todos os interesses, não só econômicos, mas políticos também, que acabam brecando muitas ações, né? Então, realmente é uma discussão muito importante e que precisa avançar. Nós estamos no século XXI, né? E ainda temos poucos avanços em relação a isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Carlos levantou a mão. Vai lá, Carlos. Carlos levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Carlos?
Mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Então, muito bem. Ó, o Igor levantou a Obrigado. mão. Vai lá, Igor, pode falar. Eu gostaria Igor? de perguntar para vocês como que está a situação hoje na questão do garimpo ilegal no atual governo. Bom, o atual governo, conforme eu acho que eu não deixei claro, ele exonerou o atual presidente da FUNAI, responsável pela qual proteção de toda essa parte do garimpo ilegal, e toda essa questão está muito mais controlada, não está resolvida, não vai ser resolvida nesse governo, muito menos no próximo, é uma questão que demanda muito tempo para ser resolvida, porque, como foi falado, não é de 2022, é muito de antes, mas está muito mais controlado do que antes, mas ainda continua avançando em muitas áreas, principalmente no interior da Amazônia e de Roraima, que é onde se concentra a questão mineral das terras Yanomamis, que é onde o interesse capitalista e do agro e de qualquer garimpeiro está lá, continua avançando, mas bem menos forte como avançou em 2022, que foi o auge, o ápice. Chega a se falar no retrocesso, se você comparar as estatísticas. Carlos levantou a mão, depois é a Silvia. Carlos, se você está falando, nós não estamos te ouvindo. O seu microfone está mudo. Ele está aberto, mas nós não estamos te ouvindo. Silvia? Oi, Hércules. Oi, Parabéns pelo tudo bem? trabalho. É um tema que, de verdade, eu gosto muito. Na minha graduação, eu trabalhei com um livro chamado O Encobrimento do Outro, de Henrique Dussel. E ele fala justamente sobre isso. Eu queria saber se você percebeu o desafio ético que a sua pesquisa ela propõe, porque a gente percebe que não há reconhecimento do outro, né? Não há reconhecimento da alteridade dos Yanomamis. Eu queria saber se você percebeu que tem uma lógica colonial que ainda o nosso Brasil vive e se você propõe aí na sua pesquisa uma resposta para esse desafio ético que a gente tem aí. Sim, muito, muito bom ponto seu colocado. E sim, eu entendo, eu concordo e compreendi, inclusive quando eu cito a fala do ex-presidente Bolsonaro, quando ele fala que o índio é quase um ser humano normal igual a nós, não diz sobre ele como pessoa, claro, mas diz muito mais sobre o corpo social que colocou ele no poder. Porque se eu falo isso e você me dá o poder, você concorda comigo. Você não se isenta da minha atitude. Então, o corpo social, ele sofre não só na questão indígena, como na questão do racismo, na questão de homofobia, de tudo, como uma questão estrutural do período colonial brasileiro, de como o índio, o indígena, perdoe-me, foi posto. Ele foi posto como um ser inferior, como alguém que não tinha cultura, como alguém que não era gente, como um animal. Então, quando você relega uma pessoa a essa situação, você deixa ela à margem social para o futuro, para um longo período de um futuro. Porque até hoje, em pleno século XXI, o indígena está longe de conseguir os direitos que o garantam equidade numa sociedade democrática. Então, entender tudo isso faz parte do processo de evolução como sociedade e como uma proposta de resolver, eu citei no meu trabalho, no meu TID, a questão de que a FUNAI não pode ser um órgão, assim como muitos outros órgãos, que tenha influência governamental. Você não pode estar à mercê de uma instituição que tem que proteger os povos indígenas ser escolhido quem vai estar comandando, quem são os agentes que vão estar operando nela, por um governo, nem por um e nem por outro. Porque você fica à mercê de lobby, por exemplo, se eu recebo muito dinheiro para passar pano para isso, eu vou colocar alguém que vai fazer vistas grossas. É entender que a
tornar essas instituições públicas, tornar quem está lá parte do voto público da democracia, seria uma solução, ao meu ver. E aí, claro, se entender que, pô, a FUNAI, ela protege majoritariamente mais a região norte, então o peso de quem vota no norte tem que ser maior de quem está votando no sul, no sudeste. Não que seja anulado, mas que tenha um peso maior por ser uma região que é mais protegida e demanda mais da ação da FUNAI e de outros órgãos. O Carlos não está conseguindo falar, mas ó, ele colocou aqui, ó, professora Célia, para mim deveria deixar os indígenas explorar a própria terra e não deixar nas mãos das ONGs, sejam elas brasileiras ou não. Né? Então, até orientar, e aí eu entendo, orientar esse pessoal indígena de como explorar a sua própria terra de uma forma viável, né? E não de uma forma de qualquer jeito, não é explorar Certo. planificando a terra, mas que eles tenham condições de fazer essa exploração para o seu benefício mesmo. Mas aí a gente De uma cai na forma bem questão ecológica, cultural. vamos dizer assim, A né? gente cai numa questão totalmente cultural, porque para a gente o ouro e a prata que está naquela terra é muito importante. Para eles não é. Sim, Então essa questão de sim. entender, você quer ensinar eles a usar isso? Será que eles querem aprender a usar isso? Será que se eles quisessem, que nem se você estudar um pouquinho a história indígena, Incas, Maias e Astecas são tidos como o auge do suprassumo dos indígenas, eles dominavam, eles sabiam minerar, sabiam usar o ouro, a prata, o ferro. Será que essas ramificações, como o Yanomami, eles querem fazer isso? Por que eu vou ensinar? Se eles não quiserem, se eles estiverem vivendo a sua de forma mais libertatória sem ter esse conhecimento. Então, eu acredito que seja possível, mas não é o caminho, porque você estaria relegando a sua cultura como uma cultura superior. Você tem que usar e tal. Às vezes eles só não querem. É Então, justamente mas isso eu que eu falei. penso que é permitir que eles explorem da forma que eles conhecem de exploração. Né? Então, é assim, eu nem estava pensando que ele estaria lá pegando o ouro, pegando a prata, eu nem pensei nisso. É assim, é permitir que o povo indígena explore a terra dele, da forma dele, e aí ele fazer essas escolhas, entendeu? Eu nem pensei da gente ficar ensinando ele Não, a, eu né, já pegar o linkei tudo ouro. isso, mas é isso. O povo indígena, se você for pensar de uma forma bem didática, arroz com feijão, né, sem explorar as suas especificidades de cada tribo, cada cultura, usa a terra basicamente para isso, para plantar, para ter uma cultura de autossuficiente. Ele não precisa Exato. de troca, de escambo. O que acontece entre tribos é troca. Ah, eu tenho mais milho e você tem mais arroz, vamos trocar um Sim, saco de saco. sim, Isso, para eles, para a sim. sociedade deles, para a Mas cultura deles, é perfeito, é o que eles precisam para ser feliz, o que a gente busca ser há muito tempo. se eu tenho alguém invadindo esta terra e fazendo exploração, eu estou deixando de permitir que ele explore dessa forma. Eu Exatamente. estou invadindo a terra dele, né? Então, é bem isso. Silvia, a Silvia levantou a mão e o Murilo. Então, Murilo, primeiro as meninas, depois você, tá bom? Vai lá, Silvia. Professor, eu só ia complementar a fala do Hércules, que eu acredito que essa lógica da exploração, ela é uma lógica mais colonial, não faz Exatamente. muito parte da cultura dos indígenas. Então, é uma lógica mais do homem branco que quer encobrir a cultura indígena. Então, é uma lógica um pouco mais colonizada do que não faz muito parte daquele povo, entendeu? Murilo, vai lá, Exatamente Murilo, o que agora você é a sua falou. vez e depois a gente passa para a próxima apresentação, tá bom? Então, boa noite. Foi muito comentado, inclusive muito bem pontuado, sobre a questão do governo atual quando foi ocorrido o incidente, né? E até muito bem falado sobre as intenções do capitalismo referente a esse tipo de exploração, e complemento referente a esse comentário de que talvez ah, no caso, né, como a exploração de ouro, garimpos e etc., é algo
muito historicamente anterior a todo um contexto geral de exploração, você não acredita que, claro, não elegendo pessoas que sejam favoráveis a esse tipo de exploração completamente fora do que deveria ser considerado normal, mas enfim, você não acredita que deveria ser mais cauteloso a proteção de terras desses indígenas a partir do fortalecimento da FUNAI ou outras instituições, tendo em vista poder independente de governo proteger essas terras, porque, na minha opinião, tá, difere muito, claro, concordo absolutamente com a questão do governo, absolutamente, mas acredito que o interesse no ouro pode vir de diversas outras partes, além do governamental, consequentemente também da questão agro, e a questão agro é uma coisa que está muito intrínseca na nossa sociedade brasileira, na qual seria muito importante você institucionalizar algo que seja muito mais concreto para que nem o capitalismo, muito menos o Estado, possa interferir nas terras indígenas. E daí venho com a pergunta, se existe alguma proposta de intervenção, nem que seja prévia, nessa questão, e queria ouvir um pouco de você. Claro, concordo 100% com o que foi dito, tá? Perfeito. O primeiro ponto, que foi uma conclusão que eu cheguei e apresentei no meu TID, foi a questão de você não tornar vinculado ao governo, a FUNAI. Você quebrar esse vínculo e colocar a escolha da FUNAI de quem vai ser o presidente, os representantes que vão estar protegendo diariamente, dar esse direito ao povo. E principalmente de uma forma com que no estado do Norte é o estado que mais sofre com essa questão de garimpo ilegal. Não é o único, mas é o que mais sofre. Então, esses estados que têm uma deficiência maior da ação da FUNAI, eles devem ter um poder, um peso na hora de votar maior do que estados como, por exemplo, regiões como o Sul, por exemplo. Então, deixar a FUNAI algo que o povo democraticamente possa escolher, na minha visão, é uma forma que possa amenizar, mitigar. Resolver o problema não vai, porque resolver o problema se coloca como sair do capitalismo. A sociedade atual brasileira não vai sair do capitalismo, e isso está atrelado com a mazela de que tem coisas boas, coisas ruins, e isso não vai ser algo que a gente vai conseguir resolver agora, nesse momento, de forma totalitária, por conta do capitalismo. Entender que transcender o capitalismo é algo que daqui 100, 200, 300 anos não vai acontecer. Então, tudo que a gente tem que fazer é tentar ao máximo proteger e mitigar, mas sem viver na fantasia de que não, vai viver um mundo de fantasias perfeito, porque não vai acontecer. Nunca a gente vai viver num mundo que não vai ter assassinato, que não vai ter roubo, da mesma forma que a gente não vai conseguir chegar num mundo tão cedo, pelo menos, com esse sistema capitalista, de que não vai ter o garimpo ilegal, porque enquanto o capitalismo tiver e essa sede por dinheiro, que conforme você atribui para uma pessoa não só status social, como status moral, porque se você é muito rico, muitas vezes ninguém se preocupa como você se tornou muito rico, as pessoas só te põem como alguém importante, inteligente e poderoso. Essa atribuição está relacionada diretamente ao capitalismo. Então, transcender o capitalismo é a peça-chave para você acabar com esse problema indígena da questão Yanomami, mas entender que, enquanto o capitalismo tiver, não criar uma fantasia. Ele travou. De que vamos chegar à perfeita utópica de Thomas More. Essa é a minha conclusão com todo esse trabalho, no caso. Muito bom, pessoal. Muito bem. Agora, olha, nós precisamos passar para a próxima apresentação. A discussão está muito boa e aqui, se a gente deixar, a gente tem assunto aqui até a meia-noite, né? Mas nós temos aí o pessoal que quer apresentar. Obrigada pela participação, Murilo, muito boa. Silvia, Igor, Carlos. E vamos passar para a próxima apresentação. Muito obrigada, Hércules. Um bom trabalho você está fazendo, viu? Muito bom mesmo. Eu que agradeço. E mais uma vez quero agradecer as minhas professoras Dalva Siqueira, que me ajudou muito, minha orientadora nesse trabalho, a Fapam e a professora Ariela, e claro, Vanessa, que me deu esse gatilho, viu? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Você encerra a sua apresentação, Hércules, por favor. Claro, claro.
Agora nós temos a Miriam, que é da Faculdade Presidente Epitácio. Miriam está por aí. Vamos lá, Miriam, a sua vez de apresentar. Opa, a Miriam está chegando. Miriam, chegou. Arnaldo, você pode fechar o seu microfone, por favor, Arnaldo? Olá, pessoal, boa noite. Boa Vocês noite, conseguem me Miriam. Vamos ouvir? lá? Estamos Vamos lá. escutando, sim. Pessoal, eu peço desculpas pelo meu atraso, eu estava em outro evento. A gente está tendo semana acadêmica na unidade e eu saí um pouquinho, vim apresentar e vou ter que sair logo em seguida, né? O diretor da nossa unidade, ele ressaltou a importância de participar desse encontro. Eu vou apresentar para vocês, não é ainda o trabalho pronto, é o projeto, né, que nós estamos desenvolvendo. E o tema é bem interessante, eu espero que todos gostem, vou compartilhar com vocês, tá? Tá compartilhando para vocês? Apareceu alguma coisa ou não? Sim, apareceu. Pode continuar. Então, vamos lá. Bom, então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do nosso encontro do Observatório de Pesquisa, né? É muito importante que a nossa unidade, o nosso grupo, ele possa estar realizando esse tipo de evento. É muito importante para o conhecimento. E a minha unidade, eu falo da unidade de Presidente Epitácio, a FAP, foi a primeira unidade do Grupo Uniesp, e a gente tem a nossa unidade aqui há 26 anos. Meu nome é Miriam, eu sou professora e coordenadora do curso de Administração e Ciências Contábeis, e nós estamos desenvolvendo um trabalho, então ele está em desenvolvimento, né, com o tema A Evolução da Contabilidade na Era Digital, Impactos, Desafios e Oportunidades para Profissionais e Empresas. Esse trabalho, esse tema, deu-se pelo seguinte motivo. Nós temos o curso de Administração e Ciências Contábeis aqui na unidade, durante muitos anos foi os principais cursos, e na época da pandemia nós migramos para 100% EAD, e esse início de ano nós conseguimos finalmente voltar à nossa turma presencial. Então a gente tem uma turma que é segundo termo atualmente, e para inseri-los nesse contexto da iniciação científica, nós montamos o grupo de estudos para falar sobre a questão da influência digital na profissão, e decidimos, nesse primeiro momento, falar sobre a evolução da contabilidade na era digital. Então, a ideia é desenvolver um trabalho que fala sobre impactos, desafios e oportunidades para profissionais e empresas. Inclusive, essa semana a gente está fazendo a semana acadêmica na unidade, e estamos desenvolvendo temas, palestras e oficinas que falam sobre a inteligência artificial, que eu acho que tem tudo a ver com essa composição desse trabalho, e acho também que tem tudo a ver com o futuro da profissão. Eu falo que a inteligência artificial, ela não é coisa do futuro, ela é coisa do presente, e quanto antes a gente se adaptar a essa realidade e usar a nosso favor, melhor. Então, dentro da introdução desse tema, a contabilidade, como todas as profissões, mas a contabilidade em si, ela passa por uma transformação significativa, devido à tecnologia, automação, inteligência artificial e sistemas integrados. Esse tema é extremamente atual e relevante, e desperta interesse acadêmico e profissional, além de ter bibliografia recente e variada sobre o tema. No cenário atual, a informação contábil é um diferencial competitivo, e a tecnologia em si, ela está trazendo aí painéis, né, informações e o tratamento de informações de uma forma muito mais significativa quando a gente complementa com as tecnologias. Qual o nosso objetivo em analisar, né, a evolução da contabilidade digital? Então, fazer uma análise de como a tecnologia tem transformado os processos contábeis e a atuação do profissional de contabilidade. Então, para o profissional formado, a minha área de formação é administração, mas eu trabalho aqui na unidade do Sebrae, então a gente tem muitos parceiros que são contadores, né? Tem ali a carteirinha.
E, praticamente, hoje, o trabalho do contador ele gira em torno das plataformas, né, digitais, tudo é feito através de sistema. Então, é isso, como que é trabalhar nesse novo contexto. E os objetivos específicos é investigar a evolução histórica da contabilidade até o cenário atual, identificar as principais tecnologias aplicadas à contabilidade, apontar os benefícios e os desafios da digitalização para empresas e profissionais e apresentar as perspectivas futuras da área. Na nossa metodologia, vai ser uma pesquisa bibliográfica, vamos usar livros, artigos científicos, periódicos, legislações, publicações de conselhos de classe e relatórios de empresas de software contábil. O procedimento vai ser levantamento, leitura e síntese, crítica do material encontrado, estruturando em sessões com introdução, desenvolvimento e conclusão. A nossa intenção nesse primeiro momento é fazer uma busca na literatura, né? Então, vai ser uma pesquisa bibliográfica. E no próximo momento, que seria aí no próximo passo dessa pesquisa, é tentar buscar aqui na nossa realidade estudos de caso, de como era e como está a contabilidade na era digital, mas isso é para um segundo momento, não é nesse momento. Então, o que a gente espera encontrar, porque ainda não está, né, concluído o trabalho. Então, a gente espera que no final da pesquisa, os estudantes compreendam a contabilidade não apenas como uma técnica de registro, mas como um sistema de informação essencial para a tomada de decisões em diferentes contextos, empresarial, governamental e social, e que essa compreensão permita aos alunos perceber a relevância da contabilidade como instrumento de transparência, controle e planejamento, conectando os conceitos teóricos às práticas de gestão contemporâneas. Além disso, esse trabalho ele deve, né, estimular a capacidade crítica e investigativa dos alunos, incentivando-os a relacionar os fundamentos da disciplina com temas atuais, como tecnologia, inovação, contabilidade. E o resultado é a formação de um olhar mais analítico sobre um papel da contabilidade no mundo de constante transformação, preparando os estudantes para participarem de debates acadêmicos e seminários com embasamento científico sólido. E, principalmente, com o impacto das inteligências artificiais, é entender que a inteligência artificial vem como complemento, é uma ferramenta, não vai substituir, acredito, que o profissional, mas que vem como uma ferramenta que vem a agregar muito mais nas análises, principalmente nas análises contábeis, e para as tomadas de decisões. A nossa conclusão ainda não está pronto, mas a gente conclui, né, neste projeto de pesquisa, que a contabilidade, ao ser estudada em sua dimensão conceitual e aplicada, revela-se como um instrumento indispensável para a gestão e para a sociedade. Mais do que registrar fatos, ela fornece informações estratégicas que permitem compreender a realidade econômica e apoiar decisões conscientes. Assim, a pesquisa bibliográfica reforça a importância de manter a disciplina alinhada às demandas atuais, valorizando seu papel científico e prático na construção de organizações mais transparentes, sustentáveis e eficientes. Trouxe aqui as nossas referências do nosso projeto de pesquisa. Acreditamos que eu distribuí, né, esse trabalho entre os membros do nosso grupo de pesquisa, e eles estão em desenvolvimento. O prazo para entrega é agora no final do mês, desse mês corrente. Então, acredito que no início do mês que vem já tenhamos aí o trabalho 100% concluído. Espero poder estar enviando para a publicação conforme a orientação que foi dada. Pessoal, espero aí que foi só um resuminho, né, do nosso trabalho, do que a gente está começando a desenvolver, mas eu achei importante participar, importante falar sobre, importante conhecer o tema. E eu espero poder ter contribuído, se alguém tiver alguma pergunta. Professora, é um assunto super importante, porque, assim, muitas vezes as pessoas olham para o contador como aquele que vai controlar o meu dinheiro, ou que vai, né? Então, é assim, eu tenho primos, parentes que são contadores, né? E eu vejo a importância do papel do contador, né? Inclusive para orientar as pessoas, organizar as finanças das pessoas, das empresas, enfim, né? De todos. E a questão da IA, né, eu vejo assim, a IA não vai substituir o ser humano, porque ela depende do ser humano para ter as informações. Ela não cria informação sozinha, né? É uma IA, eu criei essa informação. Não, é porque aquela informação foi colocada lá,
né? E também tem um outro detalhe, né? Assim, a IA faz um trabalho, você faz uma pesquisa na IA, como eu já fiz, como vários, todo mundo aqui já fez, você faz uma pesquisa na IA, mas, assim, seu olhar para aquilo que a IA traz para você é que vai definir aquilo. Então, você não pode simplesmente, porque a IA me deu, eu vou pegar e vou usar. Não, tem o seu conhecimento, tem o seu olhar, né? Tem tudo isso. Não é só pegar o que a IA dá de resultado, certo? Sem dúvidas. Inclusive, nessa semana acadêmica, a gente está abordando justamente esse tema, e tivemos já alguns especialistas falando sobre. É questionável, né? Inclusive, os especialistas na área colocam que, às vezes, a IA ela tem alucinações. Para você ver que interessante, você começa a passar os prompts de comando e ela começa a confundir a informação e ela tem alucinações. Esse foi o termo, até deixei anotado, falei, olha, os alunos aí, Ctrl+C, Ctrl+V, fiquem espertos, porque aí, às vezes, ela alucina, ela junta conteúdo que não tem nada a ver, e principalmente o ChatGPT, que é o nosso principal aí, fonte de consulta, tanto nós, professores, quanto os alunos, todo mundo hoje usa, para alguma coisa. A maior fonte de dados do ChatGPT é a Wikipédia. Então, a gente sabe que o Wikipédia ele não é uma fonte confiável. Sim. Então, assim, se o aluno estiver usando isso como fonte, né, ele vai estar usando uma fonte que não tem embasamento científico. O Gemini já é um pouquinho melhor, então ele tem ali uma base de dados um pouco melhor, mas ainda assim usa o que está disponível na internet, artigos de opinião, não usa artigos científicos de revistas renomadas. Diz que 1% do que é pesquisado nessas redes, elas são de fontes seguras. 1%. Exatamente isso. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com essas pesquisas. Utilizar, claro, ela está aí para nós, né? Eu costumo dizer que o pai Google é uma beleza, ele tem de tudo. Porém, ele tem de tudo, o bom e o ruim, né? O falso e o verdadeiro. Então, cabe a nós estarmos fazendo uma pesquisa mais aprofundada para poder fazer esses trabalhos. Senão, você põe qualquer coisa e acaba publicando qualquer coisa e fazendo qualquer coisa, né? Prejudicando o seu Exatamente. cliente, daí para frente, né? E assim, a contabilidade em si no exercício da profissão, hoje o contador ele vive à mercê da legislação, que muda muito. Exato, exato. Então ele tem que ficar, além de ficar antenado dentro do trabalho contábil, além de orientar as empresas com relação ao planejamento, ele ainda tem que ficar muito focado, por quê? Porque a legislação ela altera constantemente e a cada mudança de legislação há um novo procedimento a tomar. Exato. É tudo informatizado. Então, andei conversando com alguns colegas que são especialistas na área e eles falaram, Miriam, a gente fica preso em prazo. E, às vezes, a gente até peca com relação à gestão em si com o nosso cliente. Porque a gestão em si acaba ficando... Porque a gente fica à mercê ali e o cliente acaba nos vendo como um fiscal do governo. Então, viramos o fiscal do governo. E aí, como virar essa chave? Como trazer mais uma perspectiva maior, tendo em vista que o curso de contabilidade, ele fornece ferramentas para uma gestão mais eficiente. Uhum. Então, essa é a discussão que a gente está tentando montar nesse trabalho. Muito bom, Pro. Olha, nós vamos ter outros encontros e aí vocês vão trazer a conclusão de todo esse trabalho para nós, hein? Já Fazemos estão questão. todos convidados. Opa, muito E se tudo bom. correr bem, eu trago os alunos também, aí coloco eles para apresentarem. Hoje eu não trouxe, porque a gente está tendo a semana, né? Eles estão lá no nosso encontro. Mas com certeza não vai faltar oportunidade. Muito obrigada pela sua apresentação. Valeu, viu? Sim. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos colegas presentes. Vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu já vou ter que sair para voltar para o evento. Fica à vontade, Pro. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Agora nós temos a Bruna e a Vitória para fazer a apresentação. Bruna e Vitória estão por aí?
Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo normalmente. Boa noite, meu nome é Bruna Rabelo, eu vou apresentar junto com a minha dupla, a Vitória Martins. Minha orientadora foi a professora Liz. E o nosso tema é a importância do processo de enfermagem no pré-natal e puericultura para a prevenção da síndrome da morte súbita do lactante. Então, a morte súbita do lactante é definida desde 2004 como a morte súbita e inesperada de um bebê com menos de 1 ano de idade, ocorrida geralmente durante o sono e sem explicação após uma investigação completa. Aproximadamente 90% dos casos estão concentrados em bebês menores de 6 meses, com um pico entre 2 e 4 meses. Ele é mais comum em meninos e no inverno. Aqui eu montei um gráfico sobre os óbitos ocasionados pela síndrome em cada região do Brasil. Então, como vocês podem ver... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, pode continuar. Estamos vendo os slides, estamos ouvindo. Então, como mostra o gráfico, os maiores picos desses óbitos foram no Nordeste e no Sudeste. No Nordeste, teve um pico de até 62 mortes por ano e no Sudeste, 61. O que teve menos variações ali foi no Sul, que teve variações de 27, 24 e 23. Então, apesar dos avanços científicos, essa síndrome continua sendo uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. Então, é um grande problema de saúde pública. Diversos fatores de risco têm sido associados à ocorrência da síndrome. Entre eles, o posicionamento inadequado para dormir, o ambiente de sono inseguro, a exposição à fumaça do cigarro e a ausência do aleitamento materno. Diante desse cenário, destaca-se a necessidade de práticas preventivas que envolvam educação em saúde e acompanhamento qualificado do lactente e sua família. O processo de enfermagem é uma ferramenta essencial tanto no pré-natal quanto na puericultura, possibilitando ao enfermeiro a identificação precoce dos fatores de riscos e a implementação das estratégias voltadas à prevenção, que não são muito comentadas. Muitos pais não conhecem e não sabem sobre esses fatores de risco, então acabam pegando informações populares. Durante o pré-natal, as gestantes podem ser orientadas sobre práticas seguras do sono, cuidados com o recém-nascido, e já na puericultura, reforça-se as orientações e acompanha-se o desenvolvimento da criança. O estudo tem como objetivo identificar os fatores de riscos associados à síndrome e analisar a atuação da enfermagem no pré-natal e na puericultura, com ênfase na prevenção dessa condição, destacando a importância da implementação do processo de enfermagem como instrumento de cuidado, educação em saúde e promoção de práticas seguras no cuidado neonatal. A síndrome permanece como uma das principais causas de óbito em diversos países, inclusive no Brasil, como nós vimos no gráfico. A vulnerabilidade dos lactentes associada à falta do conhecimento dos pais e das mães torna-se urgente o fortalecimento da assistência de enfermagem. O processo de enfermagem, se bem estruturado, pode ser um aliado potente na detecção de riscos, orientando quanto ao sono seguro e promoção da saúde materna e infantil. Nessa tabela, tem os fatores de riscos, os principais fatores de riscos da síndrome, como, por exemplo, posição inadequada para dormir. Muitos pais acabam deixando os bebês virados de lado ou de barriga para baixo, mas isso é muito perigoso e a posição supina é a recomendada. Superfícies de sono inadequadas também,
porque pensando que o bebê vai ficar mais confortável, muitos pais colocam colchões muito macios, muitos cobertores e muitos brinquedos espalhados, mas isso tem muito risco de sufocamento. Então, é melhor um colchão sem nada e um colchão mais durinho. A cama compartilhada também é um fator de risco de sufocamento e é pior com prematuros. Exposição à fumaça de cigarro também. A gestante sendo fumante também é um risco, pode ser ligada a problemas respiratórios do lactante. Prematuridade e baixo peso também são fatores de risco. Infecções respiratórias com risco maior no inverno. Superaquecimento, que muitos pais colocam muitas roupas no bebê achando que ele vai estar com muito frio, mas isso acaba dificultando a troca de calor dele. A ausência de aleitamento materno é uma grande perda de fator protetor. Então, o recomendado é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. A falta de vacinação também é extremamente um risco muito importante, porque pode aumentar a vulnerabilidade das infecções. Aqui tem uma fotinha explicando mais ou menos os fatores de riscos e como que o bebê pode ter um sono seguro. E para falar do processo de enfermagem, a minha dupla, Vitória Martins, vai falar. Boa noite, me chamo Vitória e eu vou dar o continuamento no trabalho. Bom, o processo de enfermagem, ele desempenha um papel central na prevenção da síndrome. Nas consultas de puericultura, o enfermeiro realiza a coleta de dados, avaliando fatores biopsicossociais, hábitos do sono e ambiente do bebê, correlacionado com o exame físico, exames laboratoriais e de imagem. A partir do raciocínio clínico, são elaborados diagnósticos de enfermagem que servem de base para o planejamento de metas e intervenções. A implementação envolve ações educativas sobre o sono seguro, ambiente do berço, tabagismo, álcool, amamentação, vacinação e prevenção do superaquecimento do bebê. Na etapa de avaliação, o enfermeiro ele verifica a adesão das famílias, ajusta as orientações e reforça as práticas de segurança. A aplicação, ela consiste no processo de enfermagem e promove a conscientização da família. Reduz o comportamento de risco e fortalece o vínculo entre o enfermeiro, mãe e bebê, contribuindo assim para a prevenção da síndrome. A metodologia, né? Nós utilizamos como base o Cielo. Os números de artigos analisados foram 3, na língua inglesa e portuguesa, e os artigos utilizados foram 2. No Lilacs, nós analisamos 5, também na língua portuguesa e inglesa, e utilizamos 1. No PubMed, analisamos 4, na língua inglesa, e utilizamos 2. E no Google Acadêmicos, nós analisamos 7 na língua portuguesa e utilizamos 3. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa nas bases de dados do Cielo, Lilacs, PubMed e Google Acadêmicos. Foram utilizados os descritores: síndrome da morte súbita do lactente, enfermagem no pré-natal, puericultura, fatores de risco para a síndrome da morte súbita do lactente e prevenção. Foram incluídos também artigos publicados entre 2011 e 2024, na língua portuguesa e inglesa. Nós analisamos 19 artigos e utilizamos 8. Como critérios de exclusão, descartaram-se estudos duplicados, trabalhos que não apresentavam relação direta com o tema e publicações em formato de resumo. A análise dos artigos selecionados foi realizada por meio da técnica de análise temática de conteúdo, proposta por Bard, organizada em 3 fases, e são elas a pré-análise, a exploração do material,
tratamento e interpretação dos resultados. Os nossos resultados parciais, né, como é um pré-projeto, o nosso trabalho ainda não está pronto. A literatura analisada, ela evidencia que as mães e cuidadores muitas vezes não recebem informações suficientes sobre medidas preventivas relacionadas a essa síndrome durante o pré-natal ou a puericultura. Já os estudos, eles reforçam a necessidade de que a equipe de enfermagem inclua durante suas intervenções sistematizadas orientações e práticas sobre a posição correta para dormir, ambiente do berço, aleitamento materno e riscos associados ao tabagismo passivo. A síndrome, embora de ocorrência inesperada e abrupta, pode ser amplamente prevenida a partir de medidas simples, acessíveis e eficazes, desde que elas sejam acompanhadas de políticas públicas e programas de saúde que apoiam e instruam as famílias. O fortalecimento dessa atuação multiprofissional da enfermagem torna-se indispensável para reduzir riscos e salvar as vidas dos bebês, reafirmando a relevância da educação em saúde como ferramenta transformadora na proteção da infância. Também foi identificado que, quando o processo de enfermagem é aplicado adequadamente, há melhora na adesão às orientações e maior vínculo entre profissional e gestante. Já a proximidade com os familiares, ela possibilita identificar precocemente situações de risco, promover mudanças de hábitos e garantir informações baseadas em evidências científicas, e que elas sejam aplicadas no cotidiano daquela família. Assim, a atuação da enfermagem contribui diretamente para a redução da mortalidade infantil, reforçando sua relevância social e científica na prevenção da síndrome da morte súbita do lactente. Agradeço a oportunidade e aqui está as referências que a gente utilizou para esse pré-projeto. Quero agradecer também a nossa orientadora, que foi a professora Liz, que orientou a gente durante esse processo de pré-projeto. Obrigada. Muito bom esse trabalho de vocês, muito interessante. E eu penso assim, ter um filho, né, você não conhece. Né, quando você tem um filho, você não sabe as necessidades daquele bebê, você não sabe como cuidar do bebê, né? Porque assim, você não aprendeu, então você tem que aprender. Então, essa orientação realmente é muito importante, porque você sabe o que fazer quando você tem uma criança? Não, não sabe, né? Então, você tem que aprender. E a criança também não sabe falar o que ela quer, porque ela ainda não fala, ela não conhece o mundo. Ela chegou no mundo agora, né? Então, essa orientação realmente, essa formação do profissional da saúde é muito importante mesmo. A Rosimeire levantou a mão, ela quer fazer uma pergunta. Vai lá, Rosimeire, pode falar. Boa noite, Bruna e Vitória. E parabéns pela apresentação. É só uma dúvida. O Ministério da Saúde, ele tem algum projeto e alguma diretrizes para estar informando as mães sobre esse fato que acontece? Já existe isso, um projeto, uma diretriz? Porque nem tudo isso é informado, né? Porque hoje em dia, nem todo mundo tem um convênio médico. E eu também creio, como eu sempre tive convênio médico, graças a Deus, eu nunca fui informada nisso. Eu sou mãe de 3, nunca fui informada nisso. Também entendo que não tem esse tipo de informação. Vocês acham que o Ministério da Saúde ele já tem um projeto, já tem uma diretriz para informar isso, tanto na área pública ou privada? Essa política não existe, né? O que pode ser feito é, através dos enfermeiros ou profissionais da área da saúde, estar orientando essa mãe junto com o familiar. É o que pode ser feito no momento. Então, não existe um protocolo, assim, né, de informação? O enfermeiro vai informar, mas assim, não existe uma coisa que nem a Rosimeire está falando, uma coisa sistemática, institucionalizada, um protocolo institucionalizado que em todo lugar, em todo hospital, em toda maternidade, público ou privado, tem que fazer isso. Não, o enfermeiro vai informar porque ele tem que informar, é assim. Então, a instituição tem o protocolo, cada instituição vai ter seu protocolo.
né? Mas, assim, não tem uma política. Então, vai depender do profissional da área da saúde seguir o protocolo da instituição. Entendi. Nossa, isso é sério, hein? Precisava ter, né, uma instituição, porque é uma coisa séria, né? As pessoas não sabem, que nem a Rosimeire falou, ela não teve nenhuma informação, e ela teve filhos, não teve nenhuma informação. Nossa. Bom, no próximo encontro, vocês vão trazer o resultado, porque vocês ainda estão fazendo o estudo. No próximo encontro, vocês vão trazer todo o resultado desse estudo que vocês estão fazendo aí. Muito bom. Muito obrigada pela participação. Muito bom o trabalho de vocês. Mais uma que eu aprendi. Obrigada. Professor, pessoal, eu tenho um filho de 10 anos e quando eu tive ele, que eu fui lá fazer o cadastro no SUS, eles me deram a caderneta de vacinação. E nessa caderneta de vacinação tem todas as informações, né? Inclusive, eu estou com ela aqui em mãos, e aí a gente lê, tem todas as informações referente à posição para colocar a criança, primeiro dia de amamentação, cuidado com o umbigo, tem tudo isso na caderneta que eu recebi pelo Ministério da Saúde, isso há 10 anos atrás. Sim. Olha, a informação é importante, hein? Isso são orientações, não são políticas, né? Porque a política em si ela não existe, somente as orientações que podem ser feitas. E os protocolos de cada instituição. Entendido. Mas é bom saber que tem essa orientação em algum lugar, né? Mas uma Que mãe fica escrito, né? Mas uma mãe que não tem leitura, ela não vai saber o que está escrito na carteirinha. Ela não vai saber o que está escrito na carteirinha, alguém precisa auxiliar, né? Então, essa política de auxílio para essas mães poderem compreender, ler, ter acesso às informações, exatamente. Mas muito bom, Magda, gostei de saber, não sabia que tinha isso, não. Mais uma que eu aprendi, estou aprendendo um monte aqui. E essas informações na Natal e na puericultura. Então, para as mães que não conseguem ler, a enfermagem pode orientar elas. Exato. Lilian, levantou a mão? Oi, eu queria parabenizar todo o pessoal de enfermagem, porque nas minhas 2 gravidez, eu fui muito bem assistida, fui muito bem cuidada, né? Então, a importância da enfermagem é muito grande no neonatal mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, Lilian. Meninas, muito obrigada pelo trabalho, pela apresentação, esclareceu bastante coisa aqui para nós, e agora nós vamos aqui passar para o nosso próximo trabalho. Obrigada, viu, meninas? Agradece, tá bom? E a gente agradece a nossa orientadora Liz também, que ajudou muito nesse processo. Muito bom. Natália da Faculdade de Birigui. Natália está aí, Natália? Boa noite. Boa noite, pode começar, Natália, fica à vontade. Só vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. Boa noite para todos. Este projeto foi desenvolvido na Faculdade de Birigui, na FAB. Foi desenvolvido por uma turma de pedagogia, mas hoje especificamente estarei falando com 2 alunas, né, que é a Fernanda e a Rayane, e eu, que sou a professora que conduzi esse projeto. O projeto é intitulado A Importância da Leitura e a Produção de Livros. Acho importante situarmos o local de fala do qual nós estamos falando, né? Eu vou só virar um pouquinho aqui a câmera. Essa é a Fernanda, aluna do 6º termo de pedagogia aqui da Faculdade de Birigui. Essa é a Rayane, também aluna do 6º termo aqui da Faculdade de Birigui. Eu sou a professora Natália, licenciada em Matemática e Pedagogia, especialista em Educação Escolar e Diversidade, mestre em Educação Matemática e doutor em Educação para Ciências. Então, a minha trajetória acadêmica e profissional sempre está muito centrada na formação de professores, e tanto que eu atuo, né, diretamente no curso de Pedagogia. Esse projeto, especificamente, ele foi desenvolvido na disciplina, né, que foi lecionada por mim no semestre passado, que era leitura,
literatura infanto-juvenil. E nesta disciplina, nós discutimos as concepções de leitura e a sua relevância, né? A formação do leitor, né? Do professor de leitor, do aluno leitor, e a importância nesse mundo que a gente vive hoje em dia. A gente estudou vários, né, diversos gêneros da literatura infanto-juvenil, onde os alunos puderam ampliar o seu conhecimento. Como a proposta da disciplina era a construção de um livro, cada aluno, né, ao final da disciplina, precisava apresentar o seu livro, foi muito importante, né, apresentar os gêneros textuais, né, da literatura infanto-juvenil, porque assim elas puderam, né, escolher qual melhor se enquadraria na construção do livro de cada um. A construção do livro, embora seja um processo complexo, né, e multifacetado, foi muito enriquecedor para as alunas, para mim, né, foi um trabalho muito gratificante, do qual a gente se empreendeu, né, nos dispusemos, elas trabalharam com muito afinco e produziram os seus livros. Agora, só virar a câmera. A Fernanda aqui também vai se apresentar. Boa noite. O objetivo do nosso projeto foi estimular o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas e socioemocionais nos estudantes, ao passo que promovia a democratização do conhecimento e da cultura. Professora, o slide não está passando, está no primeiro slide ainda. Verdade. O que aconteceu aqui? Problemas técnicos, isso acontece, vamos lá. E aí, mudou? Sim, agora mudou, Pro. Mudou? Então, a aluna Fernanda, ela falou um pouquinho aí do objetivo, né, do nosso projeto. E agora ela vai continuar aqui a sua fala. A metodologia, primeiro, foi pesquisa de cunho qualitativo. Nós não nos preocupamos com dados numéricos, pensamos apenas no processo social da construção dos livros. E o estudo bibliográfico, fizemos um estudo onde pudemos conhecer diversos gêneros da literatura infanto-juvenil, onde, posterior a este contexto, cada um pode escolher o qual preferia para a escrita do seu livro. Agora eu vou virar aqui o computador, que é o gravador, para continuar aqui a apresentação. Boa noite. Quando falamos em leitura, não se trata apenas de decodificar palavras. A leitura literária desenvolve o cognitivo, o socioemocional e ajuda a criança a pensar, sentir e se expressar. A variedade de gêneros também é essencial, pois amplia o contato com diversas culturas e linguagens. O nosso entusiasmo com a leitura que contagia os estudantes. E é importante ressaltar que a leitura e a escrita não pertencem a uma disciplina só. Elas atravessam toda a escola e são práticas da vida que formam cidadãos críticos e humanos. Esse projeto foi um exercício que nos ensinou a desenvolver a criatividade, a sensibilidade e também a nos enxergar como professoras leitoras. Foi mais do que escrever histórias, foi sobre entender o papel da leitura na vida das crianças e também na nossa formação como educadoras. E aí, para finalizar, nós inferimos que por meio da leitura e da produção literária, crianças e adolescentes aprimoram não somente o vocabulário, mas também a capacidade de escrita, o pensamento crítico e a imaginação. A construção cuidadosa dos nossos livros, né, como uma prática leitura, nos resultou numa experiência enriquecedora e transformadora, onde os alunos puderam aprender, crescer e se conectar com o mundo da leitura de uma forma mais significativa. Não sei se vocês agora estão conseguindo ver aí, mas aqui atrás com os alunos, né, da turma de pedagogia, estão aí mostrando os livros deles, né, que foram produzidos nessa disciplina. Sim, dá para ver lá no fundinho, elas estão lá. Olha só que beleza! Aí, vou mostrar aqui com o computador para que todos possam aparecer. Virar aqui. Muito bom! Para todo mundo ver.
E é isso, esse foi o nosso projeto. Depois você tira uma foto do pessoal e manda para mim, por favor. Tá, nós já tiramos, depois eu mando para a Gil para ela mandar para a senhora. Isso, manda para mim, por favor. Olha, muito importante a questão da leitura, porque, olha, que ótimo! Muito importante a questão da leitura por conta da interpretação de texto, porque ler não é só, né, eu interpretar as palavras. Então, eu estou aqui, estou lendo as palavras, a importância da leitura e a produção de livros, mas a interpretação desse texto, esse trabalho de interpretação do texto, não só, e aí foi o que vocês colocaram, né, não só na língua portuguesa, mas tem a matemática, tem a história, tem a geografia, né, eu pratico leitura em todo lugar. Né? Então, é a importância desse trabalho mesmo. Muito bom. Alguém quer colocar alguma coisa? Não está dando para ouvir. Professora, tem gente com áudio aberto, fica barulho de moto, a pessoa está cochichando aí, nossa. Mas é interessante esse trabalho mesmo, né, de interpretação. Eu acho que é muito importante. E assim, o que eu vejo também, Pro, e aí eu não sei se vocês também estão olhando para isso, mas é assim, nós temos hoje uma sociedade da tecnologia que eu coloco lá no WhatsApp, ele já escreve para mim o que eu quero, né? E assim que eu recebo alguma coisa e eu nem interpreto aquilo que eu recebo, porque já é uma coisa automática. E, assim, são frases curtas, né? Eu não tenho um texto maior, eu não tenho uma interpretação maior. Eu não sei se vocês também veem dessa forma. O microfone está fechado. Pro, abre o microfone. A lei, por isso que o projeto foi muito importante, né? Porque elas puderam experienciar, né, essa vivência, confeccionar cada detalhe do livro, né? A história, cada uma escreveu a sua história, escolheu o seu gênero, né? Então, isso foi muito importante, né? Essa formação do professor leitor, porque hoje em dia, né, as informações chegam muito rápidas, né, por meio de muita tecnologia para nós. Mas a gente não pode esquecer também, né, ao passo dos livros, da leitura, porque é isso, né, que nós vamos estar lá nas escolas, né, daqui uns dias elas estarão lá formando esses alunos, né, para conviver no nosso mundo, na nossa sociedade. Então, a importância de sempre estar falando disso. É importante a tecnologia, sim, tem todo o seu reconhecimento, mas também a construção, né, a experiência de estar mais perto, folheando, construindo, isso também é algo primordial para a formação delas e dos alunos que serão formados por elas daqui, né, a alguns aninhos. Muito bom o trabalho de vocês, Pro. Muito obrigada pela apresentação. Parabéns pelo Nós trabalho. Nós que agradecemos, né, de poder compartilhar nós vamos ter outros encontros para vocês trazerem mais novidades sobre a leitura e a escrita para nós, hein? Tá joia. Obrigada. Eu é que agradeço. E a nossa última apresentação de hoje, a Carolina, da FAG, Faculdade de Guarulhos. Carolina está por aí? Olá, boa noite, professora Célia. Boa noite. Aqui é a professora Priscila, eu sou orientadora da Carolina. Infelizmente, ela não vai participar presencialmente por conta da semana de provas, né? Mas eu estou aqui para apresentar o trabalho. Tranquilo. Pro, pode parar de compartilhar o slide aí da leitura, por favor, Pro? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o meu, para ver se saio dela ou não. Vamos tentar. Conseguiu. Será que aparece? Deu aí para vocês esse? Está aparecendo normal. Vamos. Então ele entendeu. Deixa eu só colocar aqui. Ele passa também, né? Sei aqui, tá tudo certo, né? Para o próximo. Tudo certo. Então tá bom. Então, uma boa noite a todos, tá? Eu sou a professora Priscila Luiza Mello,
orientadora da Carolina, tá? E nós somos da Faculdade de Guarulhos, na FAG, do curso de Medicina. Eu também atuo no curso de Enfermagem, né? E pensamos aí nessa pesquisa para participar, né, desse encontro aqui, porque a pesquisa nós estamos iniciando ainda, né, com os alunos tanto da medicina quanto da enfermagem. Então, foi um assunto inicial que nós queremos aprofundar também para futuros artigos e outros tipos de pesquisa também. Mas para esse momento nós escolhemos aí uma revisão, né, de literatura para fazer esse resumo, abordando as metodologias ativas no ensino médico, oportunidades e barreiras para acadêmicos com transtorno do espectro autista. Bom, então, como a gente pensa em ensino médico, principalmente as faculdades de medicina, nos vem à mente que o método de ensino ele tem sido muito modificado, né? Do formato tradicional, onde o aluno ele é mais um ouvinte, né? E o professor traz um protagonismo maior, para as metodologias ativas, né, como a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, simulações, sala de aula invertida, e tudo isso é muito bacana, porque estimula o protagonismo do aluno, o pensamento crítico e também a colaboração. Mas aqui, cabe a nós agora refletir, né, se este método consegue, né, abranger todos os tipos de alunos e as suas particularidades. Então, quando a gente pensa nos estudantes com transtorno do espectro autista, eles podem enfrentar, sim, algumas barreiras diferentes na sua trajetória acadêmica, pensando nessas metodologias ativas, né? Como, por exemplo, alguma sobrecarga sensorial, alguns podem ter dificuldade de comunicação, e algumas instituições podem não dar o apoio adequado também para esses alunos, né? Então, por isso que é importante as instituições estarem atentas, né, como a nossa, justamente para acolher esses alunos que estão, né, no ensino superior e que querem, sim, se formar e participar de uma turma com metodologias ativas, mas que isso também seja pensado e também, se for o caso, adaptado para que esses alunos consigam, né, entregar aí o seu potencial máximo nas disciplinas. Então, se a gente for pensar um pouco do histórico, né, do transtorno, ele antigamente era classificado entre os transtornos globais de desenvolvimento. Hoje em dia, ele é compreendido como um espectro, né, onde essa pessoa se encontra. E aí, existem muitas diferenças dentro desse espectro, né? Algumas pessoas no espectro podem ter dificuldades em comunicação ou até mesmo na fala, podem ter dificuldades em interação interpessoal, o que é muito exigido também nas práticas de metodologias ativas. O processamento sensorial, também podem ter um pouco da rigidez, né, quanto à adaptação a mudanças, ele tem uma rigidez cognitiva, alguns alunos, né, com relação a isso, que pode ser um fator crítico aí para o êxito, né, em alguns contextos educacionais. Então, o objetivo desse resumo, a princípio, né, que pode se tornar um artigo, foi analisar na literatura científica quais são, né, as oportunidades e as barreiras que as metodologias ativas podem representar na vida desses estudantes autistas nos cursos de medicina que foi o nosso foco. Quando a gente pensa, então, os estudos internacionais, eles mostram que os estudantes autistas no ensino superior vivenciam barreiras tanto acadêmicas quanto emocionais, né? E essa questão da ansiedade, dificuldade de socialização, pode ser intensificada quando você junta essa condição com um currículo médico centrado numa metodologia ativa. Em contrapartida, também temos que reconhecer que esses estudantes possuem algumas potencialidades, como foco prolongado, raciocínio lógico diferenciado e habilidades visuais. Portanto, essas potencialidades, elas podem ser valorizadas com estratégias pedagógicas adequadas. E aí sim você realmente extrair o melhor de cada aluno, né? Então, quando você pensa nas metodologias ativas, mesmo a PBL, você tem um momento em que esse aluno, ele precisa estudar em casa sozinho para trazer para a tutoria, né, a resolução do caso que foi ofertado ali para que eles discutam. Então, também é uma possibilidade de que esse aluno diminua a ansiedade de ter a relação interpessoal ali, aquela
comunicação sem ter se preparado antes. Então, isso também é visto como um ponto positivo na metodologia. Ou seja, não tem certo e errado, né? A gente está aqui justamente para entender quais são as limitações e quais são as coisas boas que a metodologia ativa pode trazer. Já que ela é uma realidade, não acredito que isso vá voltar ao ensino tradicional, né? Principalmente no ensino médico, é uma das exigências, né, dos cursos, né, que estão abrindo, que sejam, né, que ofertem essa questão da PBL. Então, realmente é uma questão de adequação institucional e acolhimento, né, desses alunos. Bom, então, entre os recursos, né, vistos na literatura como recursos que podem, né, ser eficazes para ajudar esses alunos, o uso de materiais visuais, gravações de aula, aplicativos de organização, realidade virtual também pode aí colaborar para que esses alunos tenham mais independência, né, e reduzir um pouco essa sobrecarga sensorial que pode estar presente, sim, nas metodologias ativas. Quando a gente pensa no contexto brasileiro, revisões recentes destacam que as metodologias ativas, associadas ao uso das tecnologias digitais e à colaboração entre os docentes, estudantes e famílias, contribuem para um ambiente mais inclusivo. Contudo, também temos pesquisas que indicam que a população, né, dos estudantes autistas possuem taxas de conclusão de ensino superior significativamente menores quando comparada a seus pares neurotípicos, né, ou até mesmo estudantes com outras deficiências. E isso é muito relevante, porque a graduação ela está associada a melhores condições de vida, incluindo maiores taxas de emprego, melhores salários, entre os indivíduos com o transtorno de espectro autista. Então, é muito importante que eles não desistam, né, ao longo aí da sua trajetória, visto que isso pode impactar socialmente depois, né, na sua questão da sua vida mesmo. Portanto, ampliar a equidade no ensino médico exige estratégias que minimizem os impactos negativos vivenciados por esses estudantes, e nesse contexto, a adoção das metodologias ativas, aliada aos recursos tecnológicos e às adaptações personalizadas, mostra-se uma alternativa promissora para promover, então, a inclusão, potencializando o desempenho acadêmico desses estudantes, reforçando também a necessidade de práticas pedagógicas que respeitem, né, as singularidades individuais e que favoreçam a construção de ambientes educacionais mais inclusivos, flexíveis e acessíveis. Desculpa. Aqui algumas referências utilizadas para o resumo, né, e como eu falei, a ideia é que isso se transforme, né, em um artigo, uma linha de pesquisa. Também terei outras linhas aí para atender os alunos da enfermagem e da medicina. Então, é apenas o início. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e estou à disposição, né, para quem tiver dúvida ou quiser falar sobre o assunto. Obrigada. Nós é que agradecemos, porque é um assunto muito atual, né? É o espectro autista, e eu vejo assim, as pessoas até comentam, aumentou o número de pessoas com autismo. Eu penso que não aumentou, eu penso que o diagnóstico ficou mais preciso, porque há uns anos atrás você não tinha esse diagnóstico. Eu estou na educação desde 1980, né? Então, você não tinha esse diagnóstico. Então, assim, esse diagnóstico ele foi ficando mais aprimorado, e hoje você consegue, né, ter esse diagnóstico mais preciso, não é isso? Sim, exatamente. É lógico, né, um número elevado de casos, mas porque antes era desconhecido, né? Então, as Exato. pessoas... E isso até é uma questão social difícil, porque existe um certo preconceito, porque os estudantes escutam falas assim, tudo agora é TDAH, tudo agora é autismo. Eles falam, né, com a gente. Então, assim, você tem que ter esse acolhimento, né? A equipe de psicologia da universidade que nós temos, os professores preparados, porque não é que tudo é isso agora, é que agora está mais fácil o diagnóstico, né? E, assim, são estudantes que, de fato, né, são excelentes, mas que possuem algumas dificuldades, né, em algumas metodologias, visto, né, o seu diagnóstico. Então, é importante, né, e foi até um pedido de uma aluna esse trabalho, né, foi ela quem sugeriu e pediu para que nós pudéssemos pesquisar sobre isso, justamente porque ela encontra algumas dificuldades aí
relacionadas a esse tema. Aqui em São Paulo, na Zona Norte, perto da minha casa, eu moro na Zona Norte, né? A prefeitura, ela criou um centro de atendimento ao autista, mas é enorme, enorme, tem de tudo, tá? Tem psicólogo, tem de tudo lá. É um centro que as pessoas, né, que têm o espectro autista são atendidas lá. Eu não sei se tem algum tipo de atendimento aos profissionais que queiram saber alguma coisa, esse eu não sei. Eu sei que as pessoas têm atendimento. Mas é ali perto da Ponte das Bandeiras. Né? Então, eu estou aqui no Carrão, não é muito longe, não, Zona Leste. Então, é ali na Ponte das Bandeiras, em frente ao Clube Espéria. O Clube Espéria de um lado e o Assistência do outro. Né? Então, talvez, e aí é uma sugestão minha, né? Talvez fosse legal vocês conhecerem e saberem como é que funciona lá, até para ter mais informações a respeito, né? Porque é um assunto super importante, né? A pessoa que tem autismo, ela realmente reage a algumas questões totalmente diferente da forma que nós reagimos, nós que não temos, reagimos, né? E ela não sabe lidar com algumas coisas, né? Então, eu acho super importante mesmo. E ela tem todo o direito de estudar, de ter sua vida, de trabalhar, né? De progredir, né? Não é? É isso, acho que é o cuidado para que eles não desistam, né, nesse meio do caminho, já que a literatura mostra que existe, né, um número menor mesmo de pessoas que se formam, né, com o transtorno. Então, isso é um número, é uma preocupação, né, para que eles não desistam ainda. Olha lá, em São Bernardo, falando né? aqui, ó, que em São Bernardo tem um centro especializado para tratamento do TEA, público. Então, esse de São Paulo é o mesmo esquema desse de São Bernardo, né? Que é muito, muito importante mesmo. Pronto, muito obrigada, muito boa a sua apresentação. Esse assunto é super polêmico, super atual, muito bom. E no próximo encontro vai trazer mais coisas. Silvia, quer fazer um comentário, Silvia? Vamos lá. Não, eu ia aplaudir e acabei errando. É uma apresentação, professora. Obrigada, Silvia. Então, receba os aplausos da Silvia. Muito obrigada, obrigada a todos. Bom, pessoal, essa foi a nossa última apresentação de hoje. Não, foi a última apresentação de hoje, tá? Aliás, foi a última apresentação do nosso encontro. Isso, põe todo mundo a carinha aí para a gente saber as carinhas. A última apresentação do nosso encontro. Eu quero agradecer a todos. Nossa, foi muito bom estar com vocês aqui. Eu não sei vocês, mas eu aprendi um monte de coisa que eu não fazia a mínima ideia. Eu acho que todo mundo aprendeu aí um monte de coisa, né? De todas as áreas. Tivemos aí vários assuntos super polêmicos, mas assim, muito bons assuntos que apareceram aqui, assuntos super atuais, né? Eu acho que isso que é importante. E as discussões, elas foram, assim, bem fundamentadas, né? Vocês trouxeram, assim, um fundamento muito importante, tá? Bem fundamentados, boas apresentações. Nós teremos aí outros encontros, que eu faço questão que vocês estejam. Ó, eu estou tirando foto de todas as telinhas aqui, tá? Eu faço questão que vocês estejam nos nossos próximos encontros, tá? Quero agradecer imensamente a participação. Já mandei para o e-mail dos coordenadores o que eu preciso para os dados de vocês para fazer os certificados, tá? Os certificados de apresentação, os certificados de participação. Já mandei lá. Agradeço imensamente, um bom trabalho a todos, continuem fazendo essa pesquisa. E outro detalhe, eu quero que vocês coloquem esses trabalhos lá no Observatório da Pesquisa, tá? Então, os coordenadores que não têm acesso ao Observatório, depois mandam um e-mail para mim, tá? Para ter o acesso ao Observatório, vocês coloquem essas pesquisas que vocês apresentaram lá no Observatório da Pesquisa, tá bom? Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira experiência de encontro, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Obrigado, tchau, tchau, boa noite. Tchau, obrigada e boa noite a todos. Valeu.
pelo Tchau. incentivo aí aos nossos alunos, viu? Muito obrigada em nome da FAPAM, viu? Obrigada. Opa, obrigada. E eu espero a FAPAM sempre com a gente, hein? Se Deus quiser. Conte conosco. Sim.